Boa tarde, amigos. Começa agora o Notícias em Debate pela TVB. A Record, da mais importante região do estado. Falamos para uma população deste pedaço de chão paulista estimada em quase 7 milhões de habitantes. São as regiões de Campinas, de Jundiaí, de Piracicaba, de Bragança Paulista, o Circuito das Águas, a rodovia Anhanguera até Araras, enfim, muita gente nesta região, a mais importante região do estado. Hoje o nosso programa vai tratar de um assunto gostoso, especialmente na hora do almoço. Mas é mais gostoso para quem não almoçou ainda, porque vai dar água na boca. Vamos falar da gastronomia. Hoje, a gastronomia é discutida como esporte, como a política, porque houve uma diversificação das comidas no Brasil, especialidades de vários países do mundo, e isso veio num crescendo. Hoje, emissoras de TV reservam espaços em horário nobre para falar de gastronomia. Por exemplo, o caso da nossa Record, com a Batalha dos Cozinheiros, que tem uma audiência espetacular, que tem lá o Bud Valastro, que ele é um nome internacional, e ele vem aqui, de vez em quando ele é bravo, mas é um programa que pegou no Brasil inteiro. Aqui em Campinas, nós temos uma região que ficou famosíssima, a região dos distritos de Sousas e Joaquim Egídio. Sousas e Joaquim. Quando se fala em sair para fazer uma degustação gostosa, procurar coisas interessantes e tal, se beber não dirige, hein? A gente, normalmente, na nossa cabeça, vem Sousas e Joaquim. Você já foi lá? Não foi? Já aproveitou o que tem lá? Não aproveitou ainda? Pois é. Nós vamos falar sobre isso e sobre esse crescimento da área gastronômica em Campinas com um verdadeiro especialista na área. O William Graça Filho, um empresário desta área de gastronomia. Atendendo o nosso convite, ele está aqui nos estúdios da TVB e com ele, com o senhor e com a senhora, faremos juntos o Notícias em Debate desta tarde. William, boa tarde, um grande prazer recebê-lo aqui na TVB. Prazer é todo meu. Obrigado pela oportunidade de estar aqui também e trazendo aí Sousas e Joaquim Egídio presente aqui no programa. Aqui. Nós temos inclusive imagens que nós mostramos agora há pouco, vamos mostrar mais durante o nosso bate-papo, mas é o seguinte, por que Sousas e Joaquim, essas duas áreas, ficaram tão famosas e cresceram tanto na área de gastronomia? Quando é que começou isso? Olha, eu estou em Sousas como comerciante desde 94. Eu acho que por volta disso que começou a desenvolver, né? Por volta nos meados de 90, dos anos 90, começaram a vir alguns restaurantes e a região ela é muito propícia a isso, né? Mesmo a parte climática é muito gostosa, a cidade é bucólica, é muito gostosa. Hoje a área rural está crescendo bastante, a parte de área rural de Sousas e Joaquim Egídio vem crescendo bastante e ela tem uma característica assim, as pessoas de Campinas gostam de dar uma saidinha no final de semana, o pessoal de região, hoje nós somos fortes com a região, e os paulistanos que quando descobrem lugar assim, eles começam a vir em massa mesmo, né? Então, esse point que nós estamos mostrando aí, quem conhece, quem já foi lá, sabe do que a gente está falando, e quem ainda não foi, precisa ir, porque virou realmente um ponto de encontro de campineiros e de muitas pessoas da região. Porque também lá, embora seja uma área que fala assim, nossa, lá tem aqueles barzinhos agitados, que a gente lembra dos botecos antigos e vai lá comer um salgadinho, um lambisco e tal, tomar uma geladinha e tal. Então isso pegou fama em Campinas. Então uma boa parte da cidade, quando vai sair, especialmente em fim de semana, vai para lá. Mas eu queria saber o seguinte, você que é comerciante da área, durante a semana, que a gente normalmente não vai por outros afazeres, tem movimento? É mais calmo, é bem mais calmo, sim. Nós temos o pico aí a partir de quinta-feira, um pouco à noite, sexta-feira, sábado, domingo, é o forte, né, vamos dizer assim. Mas Sousas tem já uma vida própria, os comerciantes que trabalham dia de semana conseguem se manter, sim, na parte da gastronomia com alimentação. Tem um giro já. Sousas é uma cidade hoje muito dormitório, vamos dizer assim, né? Mas consegue-se sobreviver, vamos dizer. Mas o forte nosso é a partir de sexta-feira. Então, daí nós temos um pico bem forte mesmo. O William Graça Filho, que é empresário da área de gastronomia, ele é um dos precursores
do self-service em Campinas. Aliás, eu quero falar sobre isso já, para a gente tirar algumas curiosidades que eu tenho. Por exemplo, quem é o pai do self-service? É o restaurante da cidade que começou a implantar isso, e você foi um dos primeiros aqui em Campinas? Ou começou nos postos de estrada, onde de repente se mudou o conceito? Você tinha restaurantes nos postos, que eram restaurantes com comida caseira e tal, e de repente você chega e começa o self-service. Você vai lá, serve e tal, e depois vai lá e paga. Onde começou isso? Na cidade ou na estrada? Olha, Elton, eu acredito que tenha sido na cidade, porque esse lado de posto, assim, eles trabalhavam muito com um comercial, né? Chamava-se mais um comercial, aqueles pratinhos que vinham montados assim. PF. O PF. Então, quando surgiu o self-service, logo foi introduzido o sistema por quilo, que era uma coisa muito interessante na época, hoje ainda é. Eu acredito que é um jeito de se comer, de econômico, e que foi aprimorando. Hoje tem restaurantes de níveis muito bons trabalhando também por comida aquilo, né? Então eu gosto, eu particularmente gosto. Acho que é uma opção boa no todo dia, é uma opção boa do restaurante self-service, restaurante por quilo. E como é que você implantou isso em Campinas? Então, isso foi, na verdade, eu tinha um restaurante que não era o self-service e passava por algumas dificuldades. E um amigo meu do ramo de alimentação, mas no ramo de alimentação não, no ramo de equipamentos para isso, falou: William, experimenta colocar uma balança. Foi um negócio difícil de se entender. Como que você poderia vender o arroz e a carne pelo mesmo preço? No começo não dava para entender, mas é aí que é bom para o cliente e também bom para o empresário, né? Tem que achar um denominador de um custo equilibrado, onde tem um preço em conta para o cliente e você, o proprietário, também consiga ter um fluxo, um giro. No restaurante por quilo, essas coisas, a gente ganha mais no giro, né? No volume da venda. Eu acho que por muitos anos foi assim, tanto é que os restaurantes por quilo cresceram assustadoramente em Campinas, né? Isso foi que ano? Olha, eu comecei, o primeiro restaurante meu por quilo que nós começamos foi nos anos de 92, 91, 92. E foi junto com os primeiros. Campinas não tinha. Tinha um ou outro começando, mas eu estou entre os três, vamos dizer, eu estou entre os três primeiros de Campinas. Eu estou entre os três aí. Isso foi em 90 aí? 91 eu comecei com essa fase. E até por curiosidade, como é que foi o começo? Como é que as pessoas encararam? Porque normalmente você chegava, pegava o cardápio, eu quero aqui um filé a cavalo, eu quero alguma coisa, e ponto final. De repente você tem lá, você tem o filé, mas você tem a carne de frango, você tem a carne de porco, você tem o macarrão, você tem o arroz, feijão. Como é que foi a reação do público no começo? Então, isso que eu acho que o brasileiro tem essa facilidade de ser muito criativo, né? O brasileiro tem essa facilidade. Então, eu acho que no que se montou um self-service, um restaurante onde apresentava vários pratos prontos, que não demora, onde o brasileiro cada vez mais está tendo menos tempo para uma refeição. Então, isso foi uma grande jogada também. E um preço onde, na média, né, tirava-se uma média, saía um ticket médio muito bom de ser consumido. Então, acho que foi aí que nós levamos a vantagem em relação aos pratos, aos à la carte, pela rapidez e pela diversificação, né, vamos falar assim. E pela qualidade, daí cada um trabalhava dentro de uma qualidade, custo-benefício, tudo. Bom, é normal que alguém invente uma coisa e os outros vêm atrás. Eu me lembro lá em Ribeirão Preto, década de 70, teve uma novela que fizeram pista de patinação, não no gelo, patinação em piso de madeira. E eu achei aquilo lá interessante, falei, eu vou montar um roller aqui em Ribeirão Preto, eu morava lá. E eu e meu cunhado abrimos um roller, que foi um sucesso assim durante uns 6 meses, foi um negócio assim avassalador, que era uma novidade, aquilo enchia de segunda a segunda e tal. Estava feliz da vida, porque como empresário estava ganhando dinheiro. Mas aí começou o seguinte, foi uma infestação de roller na cidade inteira. Qualquer bairro tinha 3, 4, 5 rollers, que moral da história. Foram fechando todos aos poucos. Aí eu pergunto a você o seguinte, quanto tempo demorou para Campinas ter, ao invés de os 3 primeiros, ter pelo menos uns 50 ou mais como tem hoje? Foi rápido, Elton. O restaurante por quilo assim foi pipocando, vamos falar assim, muito rápido. Eu acho que dentro de 6 meses nós já tínhamos aí uns 40 concorrentes assim. Foi bem rápido. Cresceu muito. Cresceu muito.
que também eu acho que foi saudável. Cada um tinha a sua qualidade, seu atendimento, seu preço, e ia se destacando nisso, né? E assim, eu posso falar que eu fui bem sucedido na área de alimentação por quilo. Nós fomos bem sucedidos por muitos anos, muitos anos. E hoje muita gente está vivendo disso. Sim, e vivendo tranquilo, tá? Sem dúvida, sem dúvida. Porque eu digo sempre o seguinte, você pode ter a crise que for, mas comida e remédio você não deixa de comprar, porque não tem solução. Remédio você tem que ir para se curar e comida você tem para se sustentar, então não tem jeito. E hoje, com a inflação do jeito que está, e a mulher que está assistindo o programa sabe disso, quando vai ao supermercado, qualquer comprinha que você faça para uma semana, daria para você comer a semana inteira num restaurante self-service e ainda sobrar dinheiro para alguma coisa no final de semana, ou estou errado? Não, sem dúvida. Hoje, o custo para se fazer uma alimentação, às vezes em casa, para 2 ou 3 pessoas, às vezes não vale a pena, porque você vai ter que ter uma pessoa para estar fazendo, né? E vai ter que... A sobra, o desperdício, a perda que se tem em casa com a alimentação, às vezes num restaurante por quilo, o bom é isso, que se a pessoa, normalmente a pessoa serve o tanto que ela vai comer. Então ela não tem desperdício, fica um preço justo para ela. E se ela tiver que ter uma pessoa, ainda contratar uma pessoa para fazer em casa, muito mais, então vai estar valendo a pena comer fora. Muito bem, eu vou ter que fazer uma primeira pausa, mas tem tanta coisa para conversar com o William Graça Filho, que é empresário da área de gastronomia, tirar dúvidas. E se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade que você queira saber, hoje o seu canal de comunicação comigo é o site eltonpimenta.com.br. Você pode fazer a pergunta que depois eu envio para o William vai responder com toda certeza. Fazemos um rápido intervalo e voltamos já.